Está no ar mais um episódio do Design Vision Moda e Sustentabilidade. Ao longo de 7 episódios, nós vivemos emoções diversas. E esses 10 talentosíssimos estudantes de moda estiveram aqui aprendendo, se arriscando, se emocionando, desenvolvendo tantas coisas, né, gente? Mas uma coisa é certa, vocês fizeram história. Vocês marcaram de forma muito positiva a história desse programa. E quem acompanhou toda essa jornada foram os nossos jurados, Walter Rodrigues, Hanna Negreiros e Alexandre Arscovitch. Bom, gente, para entender tudo o que está acontecendo aqui, a gente vai conferir o placar para saber como foram pontuados. Então, para que todos entendam, baseado nesse placar de hoje, essa prova será muito decisiva para cada um de vocês, porque quem pontuar vai ter o seu placar dobrado. Ou seja, se pontuou 3 pontos, vai ter uma classificação de 6 pontos, ok? Tudo bem? Bom, essa prova de hoje exige muita atenção de todos e ela será muito decisiva. Durante todo esse programa, nossos participantes aprenderam muitas técnicas sustentáveis. Dentre essas técnicas, muitos processos envolvendo retalhos, costuras, desenvolvimento de estamparia e muito mais. Lembrando que apenas 5 de vocês pontuarão hoje, ok? Então, a gente vai conferir o que eles trouxeram para apresentar. Eu, como participante, mudei muito do primeiro episódio para cá. Eu acho que eu cheguei com uma prepotência muito grande, porque eu falei, segunda vez que eu faço isso aqui já, me especializei os últimos 4 anos em moda sustentável. Se tem alguém que vai ganhar este rolê, sou eu. Então eu cheguei aqui achando que eu nem precisava me preocupar. Deu errado. Cheguei meio, sabe, tipo, sei lá o que vai acontecer, vamos ver o que vai acontecer. Tipo, tanto que a primeira prova foi assim, né? 1 hora antes, putz, agora tem a ideia, todo mundo tava fazendo. Falei, pô, vou fazer um negócio pequenininho, vamos lá. Aí deu certo, eu falei, olha, é aí, nesse naipe, vamos aí. Mas aí começou, né, não dando muito certo, mas acho que hoje pode mudar, né, não sei. Nesse look conceitual eu quis trazer um dos elementos que a gente já vem falando, que é Apolo, que é um dos signos que eu gosto muito de trabalhar, que eu frequentemente trabalho. E eu subo ela. E aí eu trabalho essa volumetria, e aí eu sempre tento modificar essa volumetria. E agora eu coloquei um acoplado atrás. Vira aqui pra mim, Joe. Que eu coloquei a mochila, onde eu encaixo a modelagem na mochila. A mochila como se fosse parte do corpo dele. Um elemento urbano que eu coloco como se fosse um só. Aí os shorts, né, pra caminhar mais rápido. A meia e o chinelo, que é o solado do tênis com o chinelo em si, que aí forma um chinelão. Como que funciona a Apolo quando ela cai para trás? Pode ser usada assim? Pode. Pode ver? Pode. Podemos ver? Vamos Não, digo, quando você tira da cabeça, como que ela fica? Calma aí. Opa! Vamos tirar aqui. Aqui. Cria nova. Vira um pouquinho, por favor. Eu crio novas volumetrias. E quando ela cai toda, assim, a mochila... E sem a mochila? Tira a mochila. Queria ver sem a mochila. Agora aqui. Tira o óculos primeiro. Tem que tirar a manga. Tem que tirar. Vira de costas também. Ela entorta e volta. E a prega aqui em si é um pra volume encaixar lindo. a mochila. Tá tudo bem. E mesmo sem a mochila fica Sim, é um volume bonito. Né? Volume. E Gabriel, onde está o retalho? Exatamente aqui, nas junções. Ó. Esse retalho, Pode eu ir, tive que pode. fazer uns encaixes. Eles são Eu tiras? aproveito- Eles são eu aproveito tiras. todas Mas as esse tiras. tecido é diferente desse. Ele é exatamente o mesmo. Só que você cortou, Ele tava meio né? que recortado em tudo. Ah, tive entendi. que... Tá. E uma pergunta,
tudo que você fez na sua camisa aí, Na Polo. nessa polo, você tem todos os elementos de upcycling. É tudo emendado? Tudo emendado. Esse caminho aqui como viés, eu tive que pegar tira por tira, selecionar os tamanhos. Eu acho que é isso. Ok. Obrigada, Gabriel. Obrigado. Obrigada, Gabriel. Eu acho que para todo mundo tá sendo muito difícil gravar hoje, porque hoje a gente sabe que vai ser o último desafio, a última entrega antes da segunda fase. Então a gente vai dar tchau para algumas pessoas. Vamos chorar muito no final aqui, depois que 5 de nós foi embora. A gente não quer que ninguém vá embora, né? Me fez repensar o meu lugar na moda, porque eu tava repensando, inclusive, né? Tipo, é moda o que eu quero? Porque toda essa questão da sustentabilidade, tudo, e beleza, mas o mercado que eu vivo é treta, é ego, e não foi isso que eu vi aqui. E assim, eu tô muito mais esperançoso com o mercado, eu tô muito mais feliz comigo mesmo. O próximo, Lucas. Bom, como eu havia falado, o conceito é sobre trabalho, né? Eu pensei num uniforme que, enfim, de astronauta mesmo, de escafandrista, que é essa coisa do estar em outro lugar. Alguma pergunta? Queria ver as costas, por gentileza. Eu fiz as costas maior porque eu sou viciado em rebolar. Então eu preciso sempre agachar e rebolar. Então assim, eu fiz as costas maior porque eu gosto de bunda grande. E aí, você pode abaixar um pouco? Fica perfeito, entendeu? É sobre isso. É sobre esse pra eu conseguir abaixar e rebolar sem atrapalhar, entendeu? Sem puxar. Então, é isso. Ok. Ok, obrigada, Lucas. Nada. Eu achei sensacional, o sobrinho da bunda. Thales. Meu look partiu da história de que existe um corpo celeste chamado Theia, que confrontou com esse corpo celeste chamado Terra, trazendo a água para a Terra, né? E aí eu gosto de fazer essa relação do corpo celeste com o corpo das pessoas que eu estou trabalhando. E aí o meu trabalho com os retalhos foi de realmente lapidar os retalhos na constituição desse corpo, né? Então as peças foram se encaixando. Eu tive pouquíssimos recortes, né? Que foi mais as curvas aqui. Mas no mais o tecido se mantém o mesmo, assim. E aí esse processo de lapidação dos retalhos eu constituí de modo que pudesse, essa pedra quebrada, né? Pudesse continuar também a sua história. Então eu posso aqui alongar com retalhos e aqui atrás, pode virar. Eu deixei essa parte quebrada, né? Que seria de uma alça, que também poderia ser alongada, né? E trabalhar com esses retalhos. Algum comentário? Eu acho que ficou incrível a noção de como você usou o retalho, que era uma preocupação, porque você tinha tecidos de alfaiataria que eram meio... Não tinha elastano, né? Muito bem solucionado. Você já tinha as medidas dela? Eu não tinha medida dela. Tá. E aí eu tive que, de última hora, redimensionar pro corpo dela. Eu pensei os recortes de modo que pudesse ser acoplado em qualquer corpo, né? Então, tem essas linhas daqui, tem essas linhas daqui. Acho que você conseguiu solucionar de maneira inteligente. Obrigado. Ok, Obrigada. obrigada. É a minha coleção que eu estou apresentando aqui para acabar a primeira fase do Design Vision. É uma coleção que engloba toda a minha linguagem que eu trouxe nos desafios anteriores. Então, nos desafios anteriores eu falei sobre a minha confusão, a minha bagunça, sobre a minha ancestralidade. E aqui eu trago uma solução que é ligando os pontos. Então, o nome da coleção se chama De C para D, que é uma brincadeira com aquele jogo chamado Ligue os Pontos, que em inglês é Connect the Dots. Então eu trago uma representação do que eu estou conectando. Eu conectei todos os meus pontos, todas as minhas ideias, todas as minhas identidades e eu cheguei no produto. Eu pensei em todas as peças da coleção como se fossem
modificáveis, tipo um quebra-cabeça mesmo, como se a gente estivesse ligando os pontos entre as peças. Então, eu fiz essa brincadeira com o uso dos botões, que dá para tirar essa parte lateral. Então, em todas as peças, em toda a coleção existe essa brincadeira. Eu decidi não colocar um forro por baixo, porque eu achei muito interessante a visibilidade da costura, dos acabamentos entre as auréolas. Então eu achei muito bonito esse processo que tem aqui embaixo também, que aqui fora também existe. Então eu tive essa liberdade de brincar com o posicionamento, os diferentes posicionamentos que eu posso fazer com a auréola visível. Então eu optei por esse acabamento mesmo. Ok. Uhum. Muito obrigada, Ju. Muito obrigada. Obrigada, Ju. Na minha coleção, eu quis trazer muita questão com o meu corpo e a minha ancestralidade. Então, eu pensei em moldar esse meu corpo como se fosse um casulo. Isso liga também a Yansan, porque tem uma passagem dela falando dessa transformação. Durante essa coleção, eu vou trazendo essa desconstrução desse meu casulo, desse meu corpo, desse meu entender de que corpo que é esse que eu habito e me libertando dessas minhas amarras, desses meus nós, né? Dá pra ver sem o casaco? Tá. Sim, tô curiosa pra ver o também que tem pedi pra abrir aí. o casaco. Uhum. Não deu pra finalizar da forma que eu gostaria, mas... Essa parte é ajustável? Isso. É? É. Ok. Eu posso soltar. E as costas do vestido também, por favor? Fica largo. Aqui dá pra ver bem a história dos retalhos, que é muito legal isso, né? Sempre olhem para isso e usem isso como um ponto de referência quando vocês estiverem explicando, sabe assim? É bem bacana vocês falarem do retalho em si, né? Porque as pessoas vão entender isso como tecido, elas não vão entender que isso é um resíduo. Então era bem bacana a gente deixar isso claro. Mas é isso. Muito obrigada, Jara. Obrigado, Jara. É fascinante, assim, a gente vai, sobe, desce, sobe, mas chega, né? A gente chegou no último dia. Eu me entreguei demais, assim, é o que eu quis trazer. No momento que deu, né, que um prazo, assim, de poucos dias pra confeccionar tudo. Eu aprendi muito sobre mim mesmo, sobre minha carreira, o que eu quero seguir. Então, acho que é um início de um sonho que tá continuando, sabe? Então tô muito feliz, sério. Eu acho que a sementinha tá plantada, sabe? Bom, o meu conceito é inspirado num poema de Mokichi Okada, nas ikebanas e na minha talassemia, que é a doença crônica que eu tenho. E eu quis trazer várias formas, várias texturas. Ó, vou até girar aqui pra vocês verem melhor. Eu experimentei vários retalhos coloridos, eu fiz um degradê de cores, eu quis trazer essa ideia das flores, porque assim como as flores, cada pessoa é única, elas só precisam ser rearranjadas para serem vistas no olhar das pessoas, para absorver toda a beleza que essa pessoa tem. Linhas vermelhas amostras para dar essa ideia da veia passando, o sangue passando sobre essa beleza. Eu acho que é isso, gente. Eu também fiz algumas plantinhas aqui, as raízes, né, que eu acho que traz uma simbologia muito legal. E tudo isso também é retalho. Sabe, eu fui pegando retalhos coloridos, eu fui vendo eles como as flores e eu quis trazer a beleza de cada retalho de uma forma que todos fossem únicos e importantes nessa obra. Obrigada. Bom, no segundo episódio, quando a gente fez um croquis inspirado na nossa ancestralidade, eu contei sobre a história de como eu vim parar aqui. A história da cicatriz do meu avô, que ele caiu na brasa e ficou com o rosto marcado, o que fez ele vir para o Brasil, o que fez ele abrir uma marca de moda, o que me fez apaixonar por moda e estar aqui contando essa história para vocês. Como a roupa daquele croquis contava uma história por si só, eu aproveitei a coleção de 6 looks para fazer com que cada um deles contasse uma etapa dessa história de acordo com o diagrama do Joseph Campbell, da Jornada do Herói. Então, essa peça conceito é o chamado para aventura. E a primeira coisa que eu fiz foi estudar os retalhos que eu tinha conseguido captar no garimpo. Como várias bandeirinhas que eu achei muito difícil de serem utilizadas numa peça, mas que como uma escama
da pele, quando ela fica queimada, que faz essa textura, elas funcionaram muito bem. Então, cada pedaço dessa peça respeita o retalho para qual ela foi destinada. Então, a história dessa peça é essa. Eu tenho uma dúvida, que é uma dúvida mais cruel. Isso não é couro. Corino, desculpa. Isso é um laminado sintético, Um nem laminado corino. sintético. Então, acho que a gente teria em algum momento deixar isso claro. Obrigada. Obrigada, Talan. Tenho umas questões sociais, eu gosto muito de trabalhar a moda como comunicação, então eu escolhi o tema defective, que eu trabalho corpos com defeito na sociedade. Então, esses defeitos podem ser um exercício de poder errado, pode ser uma invisibilidade social ou alguma coisa do gênero. Então aqui eu coloquei a pessoa em situação de rua, que ela traz partes de todas as outras partes da coleção, de todos os outros corpos que eu escolhi, estudante, trabalhador, PCD. Porque essa pessoa ela pode ter todas essas histórias, né? Então eu trago aqui o que eu usei na primeira prova, a referência do Matelassé como corpo, o corpo exposto dessa pessoa, o saco de dormir e essas camadas e etc. que trabalha tudo isso que essa pessoa pode ter passado ou não. E aí, para completar, a gente tem um saco na cabeça completando essa invisibilidade social em que ele só enxerga aqui uma partezinha do todo. Eu tava pensando nessa história, né, Henrique, que você trouxe dos corpos com defeitos, né? O que seriam considerados esses defeitos? Defeitos seriam a maneira que eu enxergo esses corpos. Eu acredito que sejam tratados da maneira errada ou estão tratando coisas da maneira errada. Perfeito. Eu parti desde o começo aqui do programa, fui pegando um pouquinho de cada desafio que eu fiz, então trouxe meu corpo, a questão das costas, que é você não cortar pedaços de tecido fora e usar os retalhos, já que geralmente eles são cortados em retângulos, é muito mais fácil você juntar eles para formar um retângulo e ao invés de formar um tecido para depois você cortar alguma coisa em cima dele, usar ele assim mesmo, para eu não ter que jogar nada fora. Então, essa parte da calça é um triângulo. Eu organizei, vira um pouquinho. Eu organizei eles da forma que eu sentia que eles precisavam ser organizados, então aproveitando a forma deles mesmo. E aí eu também trouxe aquela maquete e essa questão da repetição de elementos que me lembra a coluna, as vértebras uma em cima da outra. Uma das coisas que me chamou muita atenção quando eu estava selecionando os retalhos foi que vários deles tinham uma etiqueta escrita composição, de onde veio, e alguns tinham coisas escritas em outras línguas, e eu resolvi assumir como estética, então eu fiz um carimbo com esse design. Então aqui eu tenho também, por uma questão da sustentabilidade, de lembrar das pessoas que participaram desse processo, a pessoa que fez o design, a pessoa que costurou, por exemplo, uma pessoa que usou essa peça e doou para uma outra pessoa, a pessoa que recebeu vai ter o nome da primeira pessoa que usou e também vai poder escrever o nome dela aqui. Bom, eu venho contando, né, contando sobre a minha ancestralidade, a qual eu reconheci ainda mais nesse processo dentro do reality. Mas eu quis trazer também muito do que eu vivo hoje, da minha ancestralidade hoje, e relacionar principalmente com a questão da sustentabilidade, que é super importante. Eu fui atrás de buscar os retalhos antes, para entender como que eu poderia usá-los na coleção. E eu entendi que esse tipo de tecido, que é usado normalmente para cama e mesa, e aí eu vi que eles ficavam mais assim, desprezados dentro daquele monte de retalhos, porque eles são um pouco mais difíceis de usar mesmo. E eu achei interessante porque eu me conectei com eles de primeira, assim, eu achei muito interessante trazer isso para minha cartela de cores. Eu posso abrir aqui o colete? Claro, por favor. Esse aqui ele é usado para fazer colcha. E eu usei ele numa outra função dentro dessa estrutura, que seria uma função de enchimento para dar esse efeito de matelaçado aqui, né, nessas ondas da quiltagem. O bolso tem tudo a ver com o campo, o chapéu, que na verdade é uma capa.
licença. Na verdade, o chapéu ele é nada mais, nada menos do que uma capa para um boné. Então, assim, ela está pronta para andar na cidade onde ela quiser, está livre para fazer o que você quiser. E aqui, quando ela coloca essa capa, ela também pode montar um look completamente diferente e, enfim. Muito obrigada pelas apresentações. Nós vamos agora ouvir a opinião dos nossos jurados. Lembrando que hoje apenas 5 de vocês pontuam. E na final teremos apenas 5 participantes. Aqui eu acho que vai, é um dos 5. Tá. Sim, super. Sim. Ok. Super. Oica. Aqui. Certo. Ok. Tudo de bom também. E finalmente. Temos. Uma bolona. Temos. Não foi difícil, pelo menos para mim, escolher os 5 melhores trabalhos, porque foram de pessoas que evoluíram e já estavam apresentando trabalhos muito bons durante os outros episódios. Acho que como um todo, todas as lições que foram apresentadas pelos nossos convidados, as nossas mentorias também, minha, do Walter e do Alê, contribuíram para que eles apresentassem peças que estavam conversando com as propostas dos desafios. E acho que as peças finais contaram muito também desse acúmulo de conhecimento que eles adquiriram ao longo do programa. Já estou aqui com os resultados e hoje nós vamos conhecer os 5 colocados que dobraram a pontuação. Então, nossos jurados já escolheram quais são essas 5 pessoas e este resultado está aqui. Bom, gente, emocionante, né? Emocionante para todos nós também. Primeiro, eu vou pedir para que Walter, Rani e Alê possam nos ajudar nessa etapa. Então, por favor, Walter, quem foi o primeiro pontuado hoje? Tchan, 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 tchan. Nossa, não consigo abrir o negócio aqui. Ju. Obrigada. E aí, Ju, emocionada? Sim, não consigo nem acreditar, não tô acreditando, nem tá vindo assim na minha cabeça, mas muito obrigada. Ju, a sua pontuação era 5 e foi para 10, dobrou. Bom, eu sei que é muito emocionante. Vamos pro próximo. Hanna. Henrique. Calma. A gente não teve nenhuma reação no programa, a gente não absorve essas coisas. Calma. Respira. Henrique, parabéns. Sua pontuação era 7 e foi para 14. Bom, agora, Alê, por favor. Bom, Yolanda. Parabéns, Yolanda. Feliz? Bom, Yolanda, seu placar era 5 e foi para 10. Agora, por favor, Walter. Gabriel. Parabéns, Gabriel. Sua pontuação era 3 e passou para 6. E aí, Hanna, vamos ao último? Vamos, responsabilidade, né, do último nome. E aí, gente? Tô rindo de nervoso, tá? Kitty. Parabéns, Kitty. Bom, Kitty, sua pontuação era 6 e foi para 12. Os 5 que foram pontuados e que naturalmente passaram para a próxima etapa, eles já tinham mostrado e estavam mostrando a cada desafio seu potencial. Então já estavam dentro de um radar ali que a gente já tinha meio que uma noção que isso aconteceria.
Tivemos algumas surpresas, né? Por exemplo, o Gabriel, que não estava tão bem ali pontuado, apresentou uma peça conceito surpreendente, muito bem feita, muito bem pensada e que fez com que ele estivesse figurando então entre os 5 mais. Na continuação desse desafio e que passa realmente a valer para a última etapa e a etapa onde vai sair o grande vencedor do Design Vision, eles vão ter um tempo agora para construir uma mini coleção. Eles vão incorporar esse look que eles mostraram para todos nós hoje, trazendo mais 5 looks, que são os desdobramentos dessa peça que a gente está chamando de peça conceito. Agora eu quero que os 5 colocados, pontuados de hoje, deem um passo para frente, por favor. Ok. Vem mais? Vem mais, Gabriel. Vai. Os 5 na frente, por favor. Obrigada. Bom, seguinte. Vocês 5 que pontuaram hoje, coincidentemente, são os finalistas. Isso significa que vocês permanecem e os outros participantes terminam essa jornada aqui. Mas levam também uma máquina Singer para iniciar, né, uma nova jornada. Vocês 5 que estão nessa final levam para casa uma Singer, como os outros participantes, mas também levam uma máquina industrial, que vai ajudar muito vocês nesse novo tempo. Todos vocês saem dessa competição diferente do que entraram, né? Então eu só posso agradecer muito e desejar muito boa sorte a todos vocês. Jurados, conte-nos. Ai, gente, eu gostaria muito de agradecer também a jornada. Acho que pra gente também, a gente aprende bastante, a gente se transforma bastante. Não foi fácil, não é fácil, então para quem fica, tanto para quem fica quanto para quem sai, acreditem em quem vocês são, acreditem no sonho de vocês. Parece aula, né, de motivacional, mas é sério, porque o fazer a costura, o pensar o vestir é muito importante. Acho que a gente ainda tem uma jornada para transformar isso no Brasil, né? Trazer essa importância de verdade, e acho que vocês fazem parte dessa história. Só parabenizar vocês, todos que participaram, e que vocês tenham aproveitado esses momentos em conjunto com a gente também, e sigam com os ideais de vocês. Eu acho que a gente está fazendo história, como sempre. Eu acho que o Design Vision faz isso. Ele já tem aí na sua história várias pessoas fazendo um trabalho incrível na moda, e vocês são o futuro. Então eu estou olhando para o futuro e eu acredito nele. Muito. Parabéns para todo mundo. Bom, gente, dentre esses 5 finalistas, apenas um será o vencedor. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui e não perca nenhum dos próximos episódios. Eu tenho certeza que eles serão emocionantes. Então, até lá!